Agora vamos ver como eu posso alterar a simbologia que eu tenha no mapa. Porque imaginemos que, por defeito, quando vocês abrem um determinado mapa que encontraram ou que pediram numa fonte na internet ou que solicitaram para um determinado dado que vocês querem trabalhar, quando a adicionam no HackMap, ela aparece por defeito com uma determinada simbologia e que vocês não querem esta e querem selecionar outra. Vamos selecionar aqui um tema qualquer que queiram selecionar a simbologia. Vamos ver o que é que diz aqui o tutorial de qual é o tema. Por exemplo, deixa eu ver qual é o tema que eles estão aqui a trabalhar. Com o botão nas regiões. Portanto, vamos trabalhar sobre esta tabela aqui, sobre o mapa das regiões. Portanto, carregando uma vez mais dentro com o tema nas regiões, depois com o rato do lado direito e selecionamos Properties. Dentro das Properties, como tem todo este menu que já temos visto algum deles, carregam em Symbology. E agora, aqui dentro destas opções, nós queremos selecionar, por exemplo, que queremos ver as regiões por quantidades. E selecionam a opção Graduate Colors. Portanto, eu vou querer ver por um determinado gradiente de cores. E agora, supondo que vamos selecionar o campo população. Dentro dos vários temas, ou dentro deste tema das regiões, os temas que aparecem aqui são os campos que aparecem na tabela. Portanto, nas regiões nós tínhamos todos estes atributos. E nós vamos selecionar o POP, que é a população por região, e queremos que apareça, por exemplo, por estas 5 classificações que aparecem aqui por defeito. Ao fim e ao cabo, o que ele faz é dividir, mais ou menos em partes iguais, dividir em 5 os parâmetros da população. De forma que eu quero visualizar que os concelhos que tenham menos população apareçam menos carregado e os mais a mais carregado. Mas imaginemos que eu não quero 5 campos, mas quero 6 ou 10. Ele cria as cores, mais cores consoante a classificação. E que neste caso a classificação, ele diz que quer por natural breaks, mas eu posso chegar aqui e selecionar outro tipo de método de divisão das categorias. Posso dizer que eu quero por intervalos iguais, eu posso querer manualmente, e eu coloco aqui, depois posso calcular quais são onde é que eu quero que cada categoria fique classificada. Tem aqui por intervalos geométricos, por desvio padrão, por quantile, portanto, normalmente com as estatísticas de base habituais, descritivas, eu posso usar. Mas, por exemplo, vamos escolher os intervalos iguais. Faço OK, e, portanto, o que me aparece aqui é logo umas cores diferentes. É que eu vejo que a região de Lisboa, portanto, tem uma maior densidade populacional. Se eu quiser, por exemplo, ver o Portugal mais ou menos inteiro, posso pedir para ele fazer um zoom para diminuir. Também tem aqui, há bocado esqueci-me de dizer, tem aqui uma mãozinha que eles chamam pan, em que eu carrego na mãozinha e eu ando aqui de um lado para o outro para pôr a visualizar aquilo que eu quero. Outra coisa que também é uma das utilidades que se possam fazer é se eu quero fazer o joint ou o relacionamento entre duas tabelas. E no HackMap existem 2 ferramentas que me permitem relacionar diversas tabelas, que é o Join ou Relate. O que nós vamos fazer aqui é a junção de 2 tabelas com base num atributo ou de uma coluna comum. No mapa regiões, eu posso recomeçar. No mapa regiões, carregar em Open Attribute Table. Depois no Table Options, Join and Relate e carregar em Join. Ok? E agora aqui vou selecionar o tema da coluna NUR GCD.
e vou selecionar a tabela, porque agora, portanto, eu selecionei que é este campo, que eu sei que é um campo comum que existe noutra tabela. E agora vou selecionar qual é a tabela que eu sei à partida que também tem um campo comum com esta designação. E vou selecionar, na primeira, seleciono o campo da tabela das regiões. Na segunda box que aparece, seleciono a tabela POPAG. E agora tenho que selecionar na tabela POPAG qual é a tabela em comum que me vai permitir fazer a junção. E vou selecionar o código COM. Isto porquê? Porque na tabela POPAG, o tema, porque terei que obviamente saber isto à partida, mas conforme diz aqui no tutorial, na tabela POPAG, a coluna que se chama código COM tem a mesma informação que na tabela das regiões tem a designação de NUR-GCD. Portanto, que eu sei que estas duas são incomuns. E eu agora faço OK. Se vocês carregarem aqui em POPAG e fazerem Open, ela vai aparecer aqui, da mesma lógica como no Excel, quando temos mais que uma folha. Aqui nesta nova versão ele faz isso. Se eu carregar aqui, aparece-me a tabela de regiões, do mapa das regiões. E se nós olharmos aqui para a região NUT S3, aparece-me também aqueles campos que anteriormente não apareceriam, mas que agora aparecem porque vêm da tabela POPAG. Mas isto pode ser importante porque imaginemos que vocês encontram um determinado mapa onde têm um mapa só com a localização, por exemplo, de pontos de recolha de resíduos. Mas nessa tabela depois não tenho mais informação nenhuma. Agora, eu posso em Excel trabalhar, ou até mesmo aqui no ArcMap, e adicionar uma informação a esse mapa onde só tenho a localização dos resíduos, em que eu quero saber, por exemplo, quantidades de resíduos que lá são depositados, ou se, por exemplo, se eu faço reciclagem, que tipo de resíduos é que eu tenho. Portanto, por um lado tenho um mapa com essa informação que só tem a localização, mas não tem informação mais nenhuma. E tenho outra tabela que um determinado serviço me deu, que só tem essa tabela, mas que tem a localização, tem um número, um código associado a esses locais dos resíduos. E além desse código, tem um conjunto de informação que eu encontrei sobre esses locais de resíduos. Sei lá, por exemplo, a sua morada, a quantidade de resíduos depositados, etc. Portanto, eu posso adicionar essa tabela ao mapa. No menu principal, tem aqui uma opção que diz View. E depois tem aqui a opção que diz Graphics, ou Graphs. E depois tem uma outra opção que diz Create. E eu, através daqui, posso criar um mapa como eu estivesse no Excel. Eu só tenho que selecionar primeiro que eu quero fazer o gráfico em relação a que tema. E, portanto, vai-me aparecer aqui, sempre nestas opções onde diz Layer Table, qual é o tema com que eu quero trabalhar. Se é com os aeroportos, se é com os aglomerados urbanos, mas todos os temas que me estão a aparecer aqui na tabela dos conteúdos vão-me aparecer também aqui nestas hipóteses. Portanto, supondo que eu vou escolher regiões NUT, ainda antes disso aparece-me aqui que tipo de gráfico é que eu quero, se eu quero um gráfico de barras, se eu quero um gráfico de áreas, pronto, aparecem-me aqui todas as hipóteses. Portanto, vamos fazer um gráfico de barras vertical. Depois aparece aqui o que é que eu quero que apareça no eixo do X e no eixo dos Y. Vamos escolher aqui ao calhas um parâmetro qualquer, que eu quero no eixo do X e que eu vou querer no eixo dos Y. Depois, se eu quero o eixo na vertical, o lado direito, esquerdo ou direito e esquerdo. Portanto, isto agora são aquelas opções normais dos gráficos. Se eu carregar, se calhar não está a fazer nada porque estou-lhe a pedir para juntar uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas pronto, é uma questão só de verificar em cada tema, porque o que eu estou a pedir é para ele fazer a população pelo tipo de atividade. E se calhar isto não faz sentido eu estar a fazer isto assim. Mas pronto, apareceria aqui um gráfico consoante aquilo que eu quero fazer.
e que depois eu posso sobrepor o gráfico consoante o local a que refere, a que eu quero fazer determinada análise. Antes de fazer a digitalização, eu queria-vos só mostrar, imaginemos que isto já resultava do mapa final que eu queria que vocês fizessem para um determinado trabalho. Há aqui uma opção em baixo, que se vocês carregarem com o cursor aqui, há duas opçõezinhas, dois quadradinhos aqui. E se eu carregar neste segundo quadradinho, aparece-me este aspecto. Este aspecto que aparece aqui é o que se chama o Layout View. Ou seja, é a forma final do determinado mapa que eu quero trabalhar. E que esta imagem que eu tenho aqui não é mais do que o espelho do que eu tenho aqui. Se eu quiser fazer aqui um zoom, eu faço agora aqui o zoom, quando eu passo para o layout, já me vai aparecer um maior zoom consoante eu escolhi. Agora, quando vocês querem fazer um mapa, não o podem fazer só assim, porque tem que ter, falta-lhe a escala, a orientação norte e a legenda. E por isso, vocês vão aqui à opção Insert. Posso, por exemplo, adicionar um título. Imaginemos que eu quero escrever um título. Ele aparece-me por defeito o título do projeto. Mas se eu carregar duas vezes, eu quero que apareça como mapa Portugal, por exemplo. Posso escolher o fonte, o tamanho da letra. E aparece agora aqui, mapa de Portugal. Aqui embaixo, neste cursorzinho, aparecem aqui duas opções. Aqui é quando estão mesmo no arco mapa com a tabela de conteúdos e a mexerem. Se eu carregar aqui, aparece-me o Layout View. O título. Ok, Insert, Title. Ok. Se eu quiser adicionar um texto qualquer, imaginemos que eu quero escrever qualquer coisa, faço aqui Add Text, aparece-me aqui. É como no PowerPoint, por exemplo. Agora, o que é sempre fundamental em qualquer mapa que eu faça é que têm que ter a legenda. E aqui, por a legenda, o que aparece por defeito são todos os temas que estão ativos. Porque, em princípio, os temas que estão ativos são os que vão aparecer no Layout View. Eventualmente, às vezes pode aparecer aqui algum tema que eu não quero que apareça, então posso chegar aqui e tirar aquilo que eu quiser. Aqui, os aeroportos, não quero que apareça. Ele desaparece. Mas afinal eu quero os aeroportos. Chego aqui e seleciono e ele aparece. Bem? Agora, carrego em seguinte e vão-me aparecer um conjunto de opções sobre o que é que eu quero que apareça na legenda. Aqui é o título da legenda. Posso escrever em português e não em inglês. Escrevo legenda. A cor que eu quero, o tamanho. Isto às vezes pode ser importante porque posso querer aumentar muito o tamanho da legenda, porque senão aparece muito pequenino e depois não é legível quando eu coloco, por exemplo, no documento em Word. Tem aqui o tamanho, a fonte, portanto, todas as opções normais de um texto. Isto, ao fim e ao cabo, também são especificações de embelezamento, se eu quero um border ao volta da legenda, se eu quero um fundo de uma determinada cor, esse tipo de opções. Eu posso aqui fazer preview para ir vendo como é que fica o aspecto da minha legenda. E faço concluir. E aparece-me aqui a legenda, que eu posso movê-la consoante o sítio onde eu quero que ela apareça. Por exemplo, está-me a aparecer que está uma letra enorme e que fica uma legenda enorme. Mas eu depois posso reduzir, até mesmo com o cursor eu posso reduzi-la um bocadinho. Ele reduz tudo proporcionalmente. E pronto, imaginemos que eu quero pôr aqui num cantinho. Portanto, já tenho a legenda, já tenho o título e agora eu preciso de inserir a orientação a que o mapa diz respeito. E ele aparece-me aqui por defeito várias rosas do vento e eu posso escolher, por exemplo, esta que é mais simples, mas eu também a posso mudar como eu quiser, posso mudar a cor de preto para outra cor qualquer, o tamanho diz o norte, posso fazer mais ou menos aquilo que eu quiser. Carreguem OK. OK. E apareceu-me aqui o norte aqui a meio. Vou colocá-lo aqui. Portanto, já tenho o norte, já tenho a legenda, já só me falta colocar a escala.
Ele dá-me várias hipóteses de eu escolher uma escala, pode ser pelas barras ou só pelo texto. Vamos, por exemplo, escolher esta. Agora aparecem-me estas hipóteses todas, eu escolho aqui esta. Eu também posso escolher as unidades, também posso mudar. Diz aqui, acho que por defeito aparece-me milhas, mas eu posso mudar para metros. Posso escolher aqui o formato, a escala e as unidades. Portanto, tem aqui as opções todas para eu mudar conforme eu quiser. E aparece-me aqui a escala. Pronto. Agora eu posso imprimir diretamente daqui, ou então eu posso fazer Export Mapa e escolher o tipo de ficheiro que eu quiser, por exemplo, um JPEG, coloco num sítio qualquer dentro do... Posso pôr no ambiente de trabalho, por exemplo, guardar, e eu tenho um JPEG que eu depois posso imprimir assim, ou depois posso importar para o Word para colocar no meio de um texto. Normalmente, neste caso, o que faz sentido é usar os mapas para depois inserir no texto.